Bom, estamos de volta. Nós tivemos um problema aqui que o pessoal falou que estávamos com um problema na live. O pessoal não estava conseguindo assistir a gente. A gente fez um teste e realmente estava com um problema. A conexão vai. Rosa, eu mandei um convite para você. Agora vai. Eu entrei, Rosa, entrei. Oi, tô aqui. Tá. Você me Deixa eu vê? ver. Eu mandei um oizinho para você. Vamos ver agora como é que funciona aqui. Como que está a conexão? Acho que tá. Agora tá fluido o negócio. Vamos ver. Agora tá fluido aqui, pelo que eu vi. É, eu, Eu vi que a Cris entrou, vê? é, Pergunta pra ela se tá tudo ok. eu vou dar uma olhada aqui para ver se como que tá aqui. Pessoal, quem puder falar pra gente se agora tá funcionando direitinho, eu agradeço, porque a gente teve um pico aqui de sinal e deu uma oscilação aqui, a gente teve que sair e entrar de novo, né? Olá, Leila Ruda, boa tarde. Cris, muito obrigado que você entrou, que bom que você deu feedback pra gente, tá tudo ok, né? Já estamos em oito. Cacilda, muito Aham. obrigado. Agora começou a entrar, realmente tinha dado travado no Instagram. Gente, nós estamos falando aqui, eu e a Rosa, nós estamos falando aqui de empreendedorismo sistêmico, e a Rosa começou a explicar pra gente que o empreendedorismo sistêmico não é uma profissão, é algo a mais. Rosa, vamos parar da onde a gente, vamos começar da onde a gente parou de Não te novo? parou, vamos, bora. Agora vai, né? Agora vai. Tudo isso faz parte do empreendedorismo sistêmico. A gente está olhando, existe uma energia sistêmica que pode sim derrubar a nossa live, né? Então vamos voltar lá. Eu estava falando que empreendedorismo não é uma profissão e sim uma postura. Então, nós temos uma postura diante do nosso negócio, né? Mesmo sendo um microempresário ou individual, é a postura que comanda o empreendedorismo sistêmico. E para que eu possa ter uma postura, eu preciso ter uma mentalidade sistêmica. Então, eu preciso aprender como funciona a filosofia sistêmica para poder aplicar no meu negócio. Então, a diferença do empreendedorismo comum para o sistêmico é isso. Então, eu me relaciono com essas três leis, né? Que é dentro da filosofia sistêmica nós aprendemos, que é a lei do equilíbrio, da ordem e do pertencimento. Então, essa postura nós tomamos para nós e vamos com ela servir através do nosso trabalho. Então, não é uma profissão, é uma postura. Empreendedorismo sistêmico é a nova postura, né, um novo pensamento que eu tenho para poder estar no meu negócio, na minha profissão. Aqui eu já vou até mandar uma outra pergunta que já fizeram aqui, e eu vou até responder, porque como a gente está falando que é uma nova postura, o pessoal perguntou se o empreendedorismo sistêmico tem alguma coisa a ver com religião, Não. né? E, e aí é o seguinte, o empreendedorismo é uma postura. Então, por ser uma postura, não tem nada a ver com religião. É um estilo de vida nova que está sendo ofertado para os empresários para que ele se conecte com algo maior. Ou seja, por que, que ele está fazendo o que ele faz? Qual é o objetivo que ele tem naquela empresa? A empresa dele é uma empresa que está para servir? Para onde que essa empresa olha? Para onde os clientes dessa empresa olham? Né? Qual é o perfil desses colaboradores que estão na empresa? Então, quer dizer, é algo muito mais profundo, né? Porque a empresa também é um organismo vivo e também funciona com pessoas. Então, realmente, a gente precisa entender que esta empresa, ela também é viva, de uma outra forma, mas tem que ser olhada com todo um carinho, com todo um respeito. Porque a gente vê muitas empresas sensacionais que da noite para o dia elas desmontam, elas desmoronam. E aí quando você vai ver, o problema é a empresa se perdeu no propósito dela, ela desconectou dos seus proprietários, ela não tem mais aquela função social dessa empresa, e aí a empresa se confunde, e aí ela simplesmente ela desmancha, desmorona. Né? Ó, Exato. a Tawane tá mandando oi, Rosa. Oi, Mandou um oi. Taiwane. Oi, Tatá. É minha manicure. Ó, que louco. Bem-vinda, Tatá. É aqui, ó. Aqui é bem-vindo todos. Ela, como também está pensando, né, em abrir o negócio mais para frente, provavelmente ela está aqui para experienciar esse momento, né, Tawane? É isso aí. É isso aí. Rosa, e você tem que falar sobre a questão da religião. Então, não é religião, principalmente porque religião ela tem uma outra.
um outro fundamento. Muitas pessoas confundem, porque quando a gente fala do sistêmico, elas se relacionam com as constelações, acreditando que tem um campo espiritual atuando. Sim, tem um campo espiritual dentro de um novo olhar, que é o que você acabou de trazer para nós, que é um organismo vivo. Então, o campo espiritual, ele se movimenta através de informações. Não é religião, porque aqui não se acredita e sim aplica uma nova postura, é uma filosofia que aplicada sim traz transformação. Religião é acreditar em algo muito maior, mas aqui nós estamos a serviço de algo muito maior. Então não tem nada a ver com religião, não tem a ver com os processos aí, essas confusões que acontecem muito com as constelações, né, familiares, sistêmicas, organizacionais. E também com a hipnose, tá? Porque eu, como hipnoterapeuta, a gente sofre um bullying aqui do tamanho de um bonde, né? Porque as pessoas pensam, né? Vão em todo quanto é lugar e não resolveu, ninguém resolveu, vai no hipnoterapeuta como sendo a última tábua da salvação. E aí a gente tem realmente essas questões da pessoa achar que é um cunho religioso e não é, né? O empreendedorismo sistêmico, inclusive, envolve hipnose, porque a hipnose também é uma forma de atenção concentrada, né? É uma Então, você comunicação, né? é uma forma de comunicação, né? Então é uma forma que como você se comunica com você internamente e, obviamente, dependendo da qualidade que você tem de comunicação, você cria outros problemas, né? Ou cria outras vertentes na sua vida por conta de uma comunicação que você tem uma forma interna, né? Ó, a Cris Navarrete acabou de entrar. Oi, Cris, tudo Olá, bem oi, com você? Cris. Ó, meu primo também, Ernesto Pauta aí, ó. Legal. Bem-vindo, primo. Cris, Isso. então vamos lá. Cris, ó, ô, Rosa, Cris está falando, Uhum. tem duas Cris aqui na sala agora, né? Tem Tem a Cris duas, Navarrete e a Cris é minha esposa, né? Qual o diferencial, o que, que tem de diferente no empreendedorismo sistêmico, né? Isso também é uma questão muito importante, porque a gente encontra isso, né? Até quando a gente está falando da nossa imersão do 16 e 18 de setembro, né? A gente tem deparado com muito essa questão. Mas o que, que tem de diferente nisso, né? Do que já está aí no mercado? Sim, então vamos lá. Numa postura tradicional de empreendedorismo, nós olhamos sempre de uma maneira linear, onde tem certo, errado, pode, não pode, aquilo é bom, aquilo não é bom. No sistêmico, a gente sempre olha o todo, sem fragmentar o todo. A gente vai olhar as partes a partir do todo e dos contextos que estão atuando diante da dinâmica que estão acontecendo dentro de uma empresa. Então, no sistêmico, a gente vai olhar o quê? O que tudo está relacionado a tudo, né? Então, se tem uma situação num departamento, a gente vai olhar isso como um todo, porque como é sistêmico, tudo se relaciona. A gente tem o olhar do todo, a gente vai, de repente, imaginar que uma situação está num departamento e ela está surgindo num outro departamento, que pode ser um processo, pessoa ou o próprio produto. Então, a gente vai olhar sempre nessa dinâmica, a dinâmica do todo e não das partes. A gente olha uma parte em relação ao todo e não essa parte isolada. É o que vem muita gente, há muito tempo a gente vem observando nas empresas, é um sistema fragmentado, né? Por departamentos, por situações. E no sistêmico a gente não olha dessa maneira, a gente sempre olha aquilo em relação ao todo. Qual é o impacto de uma situação, de uma perda, por exemplo, de faturamento, é um cliente que está indo embora, é uma contratação que foi feita e não deu certo, é um processo de relacionamento entre partes que também não está sendo funcional. A gente vai olhar de maneira 360 graus, dentro desse organismo vivo que se movimenta, porque um departamento impacta o outro, que impacta o outro, e todos se conectam, é como se fosse uma rede, né? Quando a gente fala de sistema, a gente fala de uma rede de conexão. Então, o sistêmico, ele vai sempre olhar esse todo, e não as partes, né? Eu trabalho muito dentro das empresas, e principalmente no empreendedorismo sistêmico, como se o empreendedorismo tivesse um corpo, uma mente e uma alma. Então, eu vou observar o que tem no corpo, que é as coisas tangíveis, né? O que está funcionando naquele lugar. Então, são os processos, são o físico mesmo, a estrutura. A gente vai olhar a mente, que são as estratégias, as vendas, e tudo que se relaciona em relação àquilo. E a alma, que são as relações das pessoas em relação a tudo isso junto. Muitas vezes o desequilíbrio, né, acontece porque uma parte está pendendo mais, a outra está sendo menos usada.
Então, eu, Rosa, olho dessa maneira, corpo, mente e alma, dentro do empreendedorismo, como um corpo mesmo de um ser humano trabalhando. A empresa funciona praticamente do mesmo jeito, ela tem um sistema nervoso e ela tem as suas partes atuando. Então, essa é a diferença do empreendedorismo tradicional. Outra coisa também, Rosa, aproveitando esse gancho, nós estamos falando em pessoas, né? Então, a empresa é um organismo vivo, a gente já começou a falar sobre isso, né? Mas antes do organismo vivo, ele também existem pessoas e cada pessoa nesse organismo vivo tem as suas próprias expectativas, né? Exatamente. E aí, o que o empreendedorismo sistêmico ele faz, né? Quando você incorpora isso na sua rotina da sua empresa, você vai melhorar o quê? As relações humanas. Porque, por exemplo, assim como você foi nas empresas, detecta e faz as coisas, eu também, na época que eu era advogado, né, eu era advogado empresarial, eu pegava muito isso, problemas de conflito entre equipes. Né? Então, o compras não falava com contas a receber, que não falava com o time do financeiro, que ficava ali com problema com o RH, e ali virava um samba do crioulo doido, né? Porque ninguém se entendia e essa empresa às vezes tinha um baita num potencial para exponenciar os resultados, só que ali era uma briga de ego entre pessoas ali, né? E a empresa mesmo ficava em segundo plano, porque Exato. as pessoas nem sequer se toleravam dentro da empresa. Então a empresa era uma ótima empresa, mas com péssima qualidade, porque a gente fala do péssimo meio ambiente, porque as pessoas ali, né, simplesmente se toleravam quando muito. Né? Então Exato. você imagina, dentro de uma visão sistêmica, né, você olhar para essa empresa e aí você entende, por exemplo, pessoas indo trabalhar doentes, pessoas apresentando atestados médicos em cima de atestados médicos, você começa a ter problemas ali de relacionamentos, você começa a ter turnover de funcionário, você começa a ver o faturamento cair, mas aí você fala, pô, mas a empresa tem potencial, o que está acontecendo? O que está acontecendo é que nós temos o problema de acidez, ácido, relacionamentos ácidos dentro da empresa. Isso corrói qualquer estrutura. Né? Então, quando você olha olha que honra, a Simone Bernardino oficial com a gente aqui. Né? Um abraço, Simone. Obrigado por você estar aqui. Né? Então, quando você olha para essa empresa e esses relacionamentos tóxicos, você automaticamente destrói a empresa, porque as pessoas não se conversam, as pessoas se odeiam dentro da empresa. Né? E todos os problemas de saúde ocupacional, tudo isso explodem na empresa por conta disso. Como nós não podemos separar o indivíduo, né? O indivíduo já vem para dentro dessa empresa com muitas informações que são do seu sistema. E muitas vezes elas deparam com o seu líder, né, com o seu gestor, e elas o que? Elas começam a se relacionar com uma imagem que é uma imagem interna que ela tem, por exemplo. Se ela tem algum problema de autoridade com o pai vivenciado em alguma parte da vida dela, ela vai transferir isso para o novo gestor, porque às vezes ele tem um tom de voz, ele tem umas brincadeiras que são parecidas. Então, ele dispara um gatilho dentro dessa pessoa, né, mentalmente, e ela vai começar a reagir a partir daquela memória que tem com ela. Então, quando a gente está dentro do empreendedorismo sistêmico, a gente olha assim, a gente tem uma informação que vem, né, de todo o nosso sistema comigo. Então, imagina assim, se tem uma empresa que tem 30 funcionários, né, 30 colaboradores, não são simplesmente 30 histórias, né, são 30 pessoas com todas as histórias que vêm antes dela, e todos estão se relacionando ali dentro. Também tem um colaborador que saiu, de repente ele saiu insatisfeito, ele deixou uma informação, e o próximo que vem, se a saída dele não for feita de uma maneira equilibrada, né, de uma inclusão mesmo, ele indo embora, o outro vem e compensa aquilo que ficou, aquela informação que ficou distorcida, né? Então, muito nas relações, quando a gente fala de empreendedorismo sistêmico, a gente está olhando para essas relações, as atuais e as que passaram também, e as que vão vir lá na frente. Então, eu já peguei muitos casos que a pessoa não conseguia sentar, por exemplo, na cadeira daquele gerente. E quando a gente abriu um diagnóstico, né, sistêmico, foi observado que 2 antes dele saiu insatisfeito com a negociação do desligamento, com a forma com que ele se sentiu, né, desmerecido lá, e essa informação ficou permeada. Então, todos os que vinham depois, eles traziam o mesmo comportamento, porque a informação ela estava ali ainda, então precisa olhar com carinho
para essas pessoas e essas histórias que passaram por ali. Muitas vezes a própria empresa sai do propósito, né? Então, se ela saiu do propósito, é como se fosse um carro desgovernado, né? Aí fica a ver navio, né? Ninguém sabe para onde vai, então qualquer lugar serve, né? Assim que a gente fala, né? Isso faz maravilha. Se você não sabe o caminho tomar, qualquer caminho serve, né? Não serve. Então tudo é observado. A gente fala muito no empreendedorismo sistêmico, né? No sistêmico, quando a gente vai para as organizações, qual é o paraquê da empresa e o paraquê do sócio, né? Do proprietário, né? Do empresário, dos sócios. Se esses paraquê, né? A existência está a serviço do quê? Tiver desalinhado, também não tem. A empresa fica sem rumo também. Sim. E tem outras coisas que você está falando com relação a relacionamentos aí, né? Dos lugares, né? Uma das coisas que a gente usa com relação à hipnose clínica também, quando a gente vai para esses atendimentos empresariais, é entender também os contextos daqueles colaboradores. Porque às vezes, Isso. você falou uma coisa importantíssima, aquele colaborador, às vezes, espelha no seu chefe ou no seu superior hierárquico a figura do pai. E se esse cara tem traumas com relação ao pai ou à mãe, automaticamente esse cara vai transferir essa carga emocional para aquele gestor ou para aquele cargo. Então, realmente ali vai criar um conflito desnecessário, porque aquela pessoa, aquele colaborador está com uma visão equivocada ou resgatando traumas, ou resgatando lixos do passado, e aí transferindo essa carga emocional para aquele gestor. Então, quando a gente vai para dentro de uma empresa e entende o empreendedorismo sistêmico, você às vezes vai olhar para uma, por exemplo, uma necessidade de demissão ou talvez um resgate daquele colaborador, porque às vezes ele não precisa simplesmente ser mandado embora. Às vezes, uma conversa, uma questão ali de um olhar incluidor, um olhar realmente de compreender o que está acontecendo naquela dinâmica, você resgata um funcionário e você fideliza aquele funcionário. Porque às vezes, a questão às vezes não é salário. Muitas das vezes a questão do colaborador é relacionamento. O cara não se despede, não se desliga da empresa, né? Ele se desliga do chefe. Ele não tolera o chefe. E às vezes o chefe tem uma relação ácida, né? Mesmo a pessoa que está ali na gestão, ela tem um papel de um pai e uma mãe severa, uma ríspida, ela transfere essa carga de poder para os funcionários. Então também esse gestor precisa ser adequado e falar, olha, escuta, não é porque você sofreu isso na sua infância que você tem que repetir esse padrão com seus colaboradores. Né? A gente consegue fazer alguma coisa aqui para você sossegar um pouco isso, né? Porque às vezes você está mandando embora o colaborador, mas o problema não é o colaborador, o problema é o gestor. Então você tem que olhar para o gestor, entender esse contexto. E isso, numa visão sistêmica, você consegue chegar. Isso. Posso pegar esse gancho, acrescentar e trazer um atendimento? Uma certa vez uma empresa me chamou para, como eu também trabalhei com processos de ansiedade, essa gerente, ela reclamou que estava muito ansiosa, porque ela estava com muito trabalho no departamento dela, que tinha uma carga, que a equipe estava enxuta, e ela estava desanimada, e aquilo tudo, né, por excesso de trabalho, estava gerando ansiedade nela, como se a empresa fosse a responsável por aquele sintoma, né? E aí eu comecei a atender ela e de uma maneira sistêmica, através da filosofia sistêmica e respiração, nós podemos entender que o que ela buscava muito ali, e a ansiedade que era gerada, é que no passado ela esperou um reconhecimento do pai dela quando ela se formou. Então ela foi a melhor aluna, ela tirou as melhores notas, o TCC dela não foi nem 10, foi 100, né, e honra a tudo que ela trouxe no CCC, e o pai dela olhou para aquilo como algo assim, nossa, não fez mais do que obrigação. E quando ela estava agora, né, que ela recebeu essa proposta de ser gerente, o que ela ficou esperando porque ela foi promovida com honras também, pelo excelente trabalho que ela estava desenvolvendo, ela começou a esperar do diretor, né, que estava começando a ser o chefe dela, esse reconhecimento ela não tinha. Então, aquela espera que ela tinha do pai dela, ela transferiu para esse novo gerente. E isso é que gerava a ansiedade dela. Então, automaticamente, quando ela reconheceu e tomou consciência disso, né, e algo organizou dentro dela, né, ela separou aquilo que ela estava misturando, ela
voltou para o trabalho, não teve mais ansiedade, começou a trabalhar sem esperando ser reconhecida pelo pai através dele, né? Então ela falou, não, eu vou ser reconhecida por ele como ele meu líder, meu gestor e não mais como meu pai. Então, quando a gente olha também para essas relações de maneira sistêmica, é onde tem o ganho. Sim, Onde tem o ganho. sim. E é interessante, né? Porque é isso que a gente fala, a gente defende como empreendedor sistêmico, porque você tem um novo olhar. Você vai, é muito mais cômodo seria para o empresário, de uma forma convencional, cartesiana, simplesmente descartar uma mão de obra dessa. Falar, não Sim. vou entrar nisso aí, eu vou descartar. Só que você tem a oportunidade, às vezes, de resgatar um colaborador, uma pessoa que vai ser uma peça fundamental na tua empresa. Por quê? Qual o sistema, o que que aquele cara às vezes está precisando que você como gestor pode fazer? Eu acredito muito na liderança servidora, né? Você como gestor, você tem que servir, você tem que caminhar com o seu funcionário e você ser o suporte desses colaboradores, né? Não servir como pai, mas sim como um entusiasta ali Sim. na gestão das pessoas e dos processos, né? Então, apoiar que essas pessoas cresçam, né? Que a gente tem hoje a questão do dominador, né? O cara quer concentrar tudo na mão dele. Não, ele tem que aprender a delegar isso e cobrar, sim, resultados. Mas ele, Exato. por trás dessas pessoas, tirar daquele colaborador a melhor versão que ele tem, né? Isso Exato. sim é uma visão sistêmica de inclusão. Eu vou delegar as minhas tarefas para que essa pessoa faça, essa pessoa vai fazer e eu vou deixar, eu confio nessa pessoa. Eu, obviamente, não vou delargar, até a Simone uma vez falou na palestra, né, que é o Usa delargar, né? bastante, né? É, mas delargar, não é delargar, é delegar e cobrar o resultado. Para você poder também potencializar aquele colaborador para que ele atinja aquele resultado. Então, e você também como gestor, as pessoas falam, né? Ah, eu como gestor, como que eu faço? Você é uma mão de obra caríssima para sua empresa, porque você tem que estar no estratégico e você está no operacional. E Exato. até, e até nisso, a visão sistêmica te ajuda, né, Rosa? Exatamente. E todos esses assuntos que a gente está trazendo aqui, lá na imersão no dia 16 a 18, cada um vai falar uma parte, né? Eu vou trazer, né? Eu vou levar muito para a imersão a mentalidade, né? Já fala, né? Quando a gente fala de mentalidade, separe o mental da sua idade, qual idade você tem empreendendo, porque você tem que ter uma postura adulta, né? Então, quem empreende é adulto, não é criança, criança brinca. Então, muitas vezes, o próprio empresário e empreendedor entra para fazer um negócio, para ter um negócio com uma idade mental de uma criança, esperando que o outro faça por ele. Não, meu querido, postura adulta. Então, tem que ter uma mentalidade adulta, que é o que eu falei, né? Nós temos começar a usar o pensamento sistêmico de uma maneira adulta para trazer o resultado para a empresa. Então, muitos empreendedores confundem isso. A maioria, o que quer? Ele saiu do CLT, ele quer abrir uma empresa, ele não pode vir com essa mesma mentalidade, que é uma mentalidade de segurança. O empreendedor, ele não tem segurança no negócio, né? Ele navega no movimento que é para frente. Então, a empresa ela vai crescendo nesse movimento. Então, se ele tiver a mentalidade de CLT e começar a empreender, provavelmente não dê certo, né? Porque ele já tem dentro dele um comando de segurança e o empreendedor não tem segurança. Ele navega mesmo, ele experimenta a vida através dos negócios. E a maioria das vezes, assim, é certo e errado, testa, opera, não deu, corrige aqui, assim vai indo. Então, é um desafio para adultos, não crianças. E assim, principalmente, Rosa, a Cris está falando em mim. Ô, amor, tô aqui, viu? Tá, está aqui, não. Mas, ô, Rosa, o que eu falo é o seguinte, né? Quando a gente fala essa questão da mentalidade do adulto também, a outra coisa que me vem é o seguinte: o empresário, às vezes, tem muita coisa, e eu escutei esses dias também de um empresário que veio me procurar, das crenças do pai. E o pai falava para ele que ele não poderia ter a empresa, porque ele tinha que ter segurança, que ele era louco de estar abrindo uma Sim, empresa, que ele abriu mão. E assim, o empresário bem também, lembrado, né? uma das coisas que ele vai fazer é o seguinte: ele vai ter que ter um pouco do operacional, muito estratégico, entender a empresa dele, entender do negócio dele, e principalmente, ele tem que ter coragem também de bater no peito e falar: eu vou delegar isso para alguém, porque eu preciso pensar em 5, 10 anos da minha empresa. Muita gente, eu escuto muito isso, muito, 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 que é uma crença limitante que a gente trabalha na hipnose, né?
Ah, vou programar para quê? Eu não sei, vai trocar o governo esse final de ano, ou vai ficar com o mesmo governo, não sei o que vai acontecer. Então eu não preciso Uhum. de planejamento nenhum. Isso é um erro grotesco da empresa. Por quê? E do empreendedor também. Porque ele precisa trabalhar em cima de expectativas, em cima de metas, em cima do caminho que ele precisa trilhar, das pessoas que ele precisa trazer na empresa dele, aonde ele visualiza a empresa dele daqui 1 ano, daqui 5 anos, o que Uhum. ele quer estar fazendo daqui 1 a 5 anos, né? E parar um pouco também de ser o operacional e ser realmente estratégico. O bom empreendedor, ele tem que parar, respirar, entender o negócio e planejar e programar. E principalmente aprender a delegar. Porque um Uhum. cara fica ali muito tempo no operacional, ele não tem tempo de fazer a empresa dele crescer, porque ele está tomado pela atividade, pela mão de obra, por fazer. E ele tem que pensar. Né? Então isso também Exato. não. Então, aproveitando, ele tem que estar nos três lugares, né? No pensar, sentir e agir. E muitas vezes ele fica preso só no pensar, e no pensar a gente está muito mais no operacional. Então, assim, o sentir, às vezes ele não sente, ele está tão focado, tão preso no piloto automático que é o operacional, que onde ele precisa estar. Ele precisa conhecer os três níveis, mas ele precisa atuar no estratégico. Ele precisa conhecer os níveis. Ele não pode deixar de ter o conhecimento, mas aonde ele vai atuar é sempre no estratégico. Então, assim, empresário não é apagador de incêndio, então ele tem que preparar toda a empresa dele para crescer. E muitas vezes a empresa tem anos que ela não cresce, ela se organiza para poder crescer e atingir tudo aquilo que foi criado dentro de estratégia, né? Então, assim, olhar sistemicamente. Muitas empresas que eu atendo também, eles não pensam nisso no que você falou, não tem visão, né? Então eles vão. Tô nem aí, eu não tenho uma visão, não sei onde eu vou chegar, e assim, eu vou criando umas estratégias que não têm lógicas da minha cabeça, então o empreendedor sistêmico, ele tem que estudar também, ele tem que ir para o conhecimento, sem conhecimento não tem transformação, e muitas vezes o empreendedor está lá que querendo salvar vidas, né? Então ele monta a empresa para salvar vidas. E geralmente eu falo assim, empresa, né? Não é clínica de recuperação, é clínica de transformação. É Exatamente. evolução. Então, muitas vezes ele quer o quê? Ele quer salvar os colaboradores, ele quer, porque ele está no papel do pai, ele tem isso dentro dele, e ele acaba confundindo esses papéis e muitos dos problemas de relação também são esses, né? De relacionamentos é isso, o gestor, né, o empresário como pai de todos. Não, ele não é pai. Ele pode ser o mentor, ele pode ser alguém maior que ajude a direcionar na transformação e na evolução. Mas ele não tem obrigação de resgatar ninguém, não. Não é o papel dele. E é a pergunta que a gente fala mais uma vez. Entende por que sua empresa tem processo trabalhista? Que papel você tem feito com os seus colaboradores? Aonde você está na sua visão para você tomar Uhum. processo trabalhista? O que esse colaborador está vendo em você para você tomar um processo trabalhista? Né? Será que você não confundiu a estação e realmente está tratando esse colaborador como um filho? E filho, Exato. o pai tá tudo. Então, quando o filho não tem tudo, o filho protesta. Talvez a trabalhista seja: você olhou para mim como meu pai não me deu o suficiente, então agora você vai ter que me dar o que meu pai não me deu. Faz Exato. sentido? Bem, bem pontuado, é muito disso mesmo. É assim, a gente está trazendo um assunto que, assim, é óbvio que em 1 hora a gente não vai conseguir passar tudo, mas eu acho que esses pontos são pontos muito importantes para quem está começando um negócio, né? Para quem começa a pensar como empresário, como eu vou lidar com os meus colaboradores e com tudo dentro da empresa, porque é um movimento, né? O tempo todo tudo se conecta. E muitas empresas também, elas acreditam que mexer nos processos são suficiente. Então, tem empresas que, assim, contrata a consultoria, mexe no processo, alinha tudo, passa 6 meses, volta tudo no mesmo lugar. Porque provavelmente uma grande possibilidade é isso. Quem está atuando, às vezes, no departamento, está atuando de maneira infantil. Eu quero, né? Eu quero que meu pai me reconheça. Ele começa, e não só pai, ou irmãos, ou a mãe, né? A gente põe toda a dinâmica familiar ali.
Então, eu já trabalhei em lugares que muitas parceiras de trabalho me tratavam, eu queria que eu tratasse ela como irmã dela. Não, eu não sou sua irmã, eu sou companheira, né? Então, separa o que você está misturando. Então, aquilo que ela buscava em parceria com a irmã que ela não tinha, ela buscava em mim. E ela começava a me exigir, como irmã mais velha, de que eu tinha que ensinar várias coisas para ela. Eu falei, não, este não é o meu lugar. Então, a gente precisa saber qual é o nosso lugar dentro da empresa, né? Então, qual é a ordem, qual é o meu lugar? A gente fala muito disso dentro dessa lei, né? Que é a ordem. E vou falar outra coisa, você está falando de relacionamentos, de posicionamentos, de pessoas, né? Eu fui fazer uma consultoria numa empresa, né? E olha que absurdo, tá? A empresa estava, que antigamente, quando eu era advogado, né? Eu estava na função de advogado, eu trabalhava com empresarial e estava já nessa onda do sistêmico também, de empreendedorismo sistêmico, né? E eu lembro que uma das reuniões que eu fiz, que a gente estava conversando, inclusive com um dos gerentes da empresa, o que ele falou, a raiva dele era tamanha da onde ele estava, que ele falou o seguinte, que a empresa estava em uma situação difícil e ele queria ver, ele falou que ele estaria presente para poder ele apagar a última luz da empresa. Tamanha a insatisfação dele com aquela empresa e com aquilo lá. Aham. É. E aí você fala, de novo, como que esse gerente, olha só, nós estamos falando já num nível de instrução grande, né? Como que um gerente fala isso numa reunião aberta, onde estavam os donos da empresa, que ele Isso. estaria ali para apagar as luzes da empresa, porque ele seria o último a É. sair da empresa, né? Quer dizer, e a empresa estava em uma dificuldade gigante, né? Então a pergunta ali, que papel será que ele está? E aí, como sistêmico, eu falo também, gente, isso acontece todo santo dia em todas as empresas, né? Porque as Todo pessoas. lugar. Isso. E pode ser empresa de serviço, de produtos, comércio, não importa onde. Tudo é um organismo vivo e todas as empresas podem sim passar por isso. Então, assim, nós que atendemos bastante empresas, a gente tem bastante casos, assim, né? Os causos, né? Então, então, numa contratação, eu também ajudo empresas a fazerem recrutamento e contratação. Então, a maioria faz a parte técnica e a parte comportamental é comigo. Aí, num feedback que eu dei para uma gerente, né, em relação a uma entrevistada, eu falei, ó, ela é muito boa nisso, 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 mas na parte comportamental eu acredito que para o perfil e a missão da empresa, né, o propósito, ela não vai se encaixar. Aí a gestora falou assim, então eu vou excluir ela. Aí eu corrigi a fala. Eu falei assim, vou corrigir sua linguagem, porque linguagem cria realidade. Eu falei, diz assim internamente, eu te libero para que você encontre um novo trabalho que seja ideal para você. Então, assim você pode prosseguir. Porque quando ela exclui também, ela já deixou essa informação ali dentro. Daquela que está no processo seletivo. Então, assim, e foi muito importante, porque a que chegou e está no lugar certinho. Ela chegou já como se ela estivesse pronta para aquele lugar. E a outra moça logo encontrou uma outra empresa para trabalhar e já está colocada. Então, a nossa linguagem também, como empreendedor, e o empreendedorismo sistêmico tem muito disso. A nossa linguagem, através do pensamento sistêmico, é diferente. Então, não é uma linguagem que julga, não é uma linguagem que exclui, porque tudo isso cria realidade. Então, todos fazem parte, todos pertencem àquele sistema. E eles todos são bem-vindos. Então, quando eles se sentem pertencendo, mesmo eles se retirando, né, que eu falei para ela, libera, deixa ela ir para o outro lugar, que aqui ela vai trazer, ela não vai ficar satisfeita. E ela já estava vindo de outras empresas, eu falei, aqui ela vai criar a mesma insatisfação. Então, deixa ela, libera ela, fala, olha, eu libero você para que você possa encontrar um bom lugar para trabalhar. Então, a nossa linguagem sistêmica, também empreendedor sistêmico, ele não usa linguagem julgativa, né? Então, ele usa, olha aqui as ligações chegando. Ele não usa uma linguagem julgadora, porque a gente observa através de um contexto as relações e as conexões, né? A dinâmica do que está acontecendo, a gente não olha de maneira isolada. No outro tipo de empreendedorismo é aquilo, né? Certo e errado e acabou. É uma relação cartesiana de ação e reação. Então, E isso é aí, muito importante. ó, Cris mandou uma pergunta aqui, né? Obrigado, Cris.
Como ou quando o empreendedor ou colaborador deve procurar uma ajuda sistêmica para harmonizar o empreendimento? A gente vai falar sempre, né? Quando ele se sentir desconfortável, ele vai procurar. Mas a maioria das vezes é assim, quando eu tenho uma situação e essa situação se repete, né? Então eu já tenho um colaborador, aí de novo aquela situação, aí eu ajusto o processo de novo a situação. Então é porque ali tem uma informação que a gente fala, informação sistêmica. Então quando aquilo vira um padrão, é onde a gente deve procurar ajuda. Tanto a empresa como o colaborador ou o empresário olhando para o seu colaborador e falar, ó, aqui é um padrão repetitivo, então aqui não tem mais um problema a ser ajustado no processo. E sim, de maneira sistêmica, olhar para harmonizar. É a famosa síndrome da cadeira quente, né? O cara Isso. senta, queima a poupança, que sai correndo ali, né? E tem muito disso, né? Às vezes, uma demissão mal feita gera um problema gigantesco na empresa, gigantesco na equipe. Então, também a forma humanizada da contratação e realmente do desligamento faz toda a diferença. Né? Há uma diferença, às vezes, você fala, olha, infelizmente não, a gente está liberando você para uma nova oportunidade, porque aqui agora nós estamos com outro perfil, com uma outra necessidade, e o seu perfil mesmo Exatamente. não me atende mais, do que, ó, você está demitido, vai procurar um RH e está tudo certo. Então, quer dizer, existe, às vezes, porque o colaborador ali também está num padrão de doação da energia dele ali. Então, dependendo Sim, do que você faz, você esquenta a cadeira, porque o cara vai sair dali revoltado, né? E outras pessoas, quando forem contratadas, a própria equipe, puto, fulano que estava aí, ó, é gente boa. E aí, olha só o problema, a gente não entende às vezes as coisas. Aquela pessoa era tão querida naquela equipe e você dispensa aquela pessoa de uma forma abrupta. Quando você coloca uma outra pessoa naquele lugar, o que vai acontecer? Os próprios colegas de trabalho vão repulsar aquela pessoa que entrou. Então, às não, vezes, os problemas da cadeira quente, às vezes, é a própria equipe que está ali, que, de uma forma, honrando aquele cara que foi injustamente desligado, eles começam o quê? A repelir o novo que entrou no lugar de uma pessoa que está ali. A pessoa ainda está presente porque não houve uma desconexão correta na empresa. Então, toda aquela equipe está sensibilizada com a forma do desligamento daquele colaborador. Então, exato. isso também de uma forma sistêmica é importantíssimo a gente falar aqui, né? Então, Cris, como a gente está falando aqui, a Rosa falou e eu também falo, né? É assim, o autoconhecimento e o conhecimento dos contextos são importantíssimos. Então, tanto o empreendedor quanto o colaborador, ele se conhecer e saber mais sobre ele, mais sobre a empresa, você ampliar a sua consciência é de extrema importância. Porque, assim, você vai entender o funcionamento, porque a gente tá tão automático, e eu falo isso com a hipnose, né? Você está tão automático, repetindo comportamentos, repetindo coisas, que você às vezes não se dá conta que às vezes você está ali parado no tempo e espaço numa atitude de uma criança de 7 anos. E isso vai Eu te costumo prejudicar dizer no assim, ó, futuro. ele está no transe, né? Se perguntar a idade dele, ele vai falar que ele está com 7, 8 anos. Ele está no piloto automático e naquele transe. Tem um outro ponto, né? Você disse de um lado, né, do desligamento, e muitas vezes o que vem para substituir aquele que foi desligado, ele não honra toda a história que aquele vivenciou. Então, tudo aquilo que ele ajudou na empresa também crescer, é tudo descartado para esse novo. Então, é onde também tem os conflitos. Então, esses dias também eu ensinei como que eles tinham que integrar um novo colaborador também. Então, eles fizeram uma reunião e receberam esse novo colaborador e falaram para ele assim: conta a sua história nas outras empresas, nós queremos escutar, porque ela vai começar a fazer parte daqui, porque o lastro dele é através de todas as outras empresas que ele trabalhou. Então, ele tem a habilidade e a competência que ele tem hoje porque as outras empresas permitiram ele desenvolver. Então foi tão bonito que esse colaborador se sentiu tão pertencendo que ele começou a voar junto com a equipe. Então Aí, a equipe recebeu ele, né? Eu falei assim, ó, receba e pergunta como é a história dele, como ele chegou até aquele dia. E que sim, toda aquela história que ele está trazendo, ela faz parte dele e ele vai juntar com a história que aqui dentro daquela empresa já foi criada. Então eles vão unir as consciências, né? Então lá já tinha uma consciência, uma informação e ele trouxe outra. Então foi tão bonito que hoje ele está indo muito bem lá no lugar onde ele foi contratado.
E a equipe recebe, a equipe integra, não tem as compensações, né? Não é excluído. Na lata, perguntas aqui, que a gente já está faltando 10 minutos para acabar a nossa live. Olha só, vou ver se a gente já respondeu, aí se você falar que já respondeu, a gente continua, tá? Como o empreendedorismo sistêmico impacta nos meus negócios? O olhar. Eu acho que você trazendo o olhar sistêmico para o seu negócio traz muita clareza, e clareza gera confiança, né? E autorresponsabilidade. Então, o empreendedorismo sistêmico, a gente tem uma clareza melhor daquilo que está oculto acontecendo. E isso gera uma transformação e confiança no trabalho. Legal. Outra pergunta. Onde eu posso estudar mais a respeito do empreendedorismo sistêmico? Ah, onde ela pode conhecer mais? Na imersão, Hum. sem dúvida. Né? Na imersão do dia 16 a 18, com nós, eu, com o Cláudio, e também na escola do SBDCIS com a Fabiana lá também tem bastante aula sobre o assunto. Então, aqui, né, nós somos a equipe da escola, você pode procurar que a gente auxilia aí. Sim. E falando, gente, 16 a 18 de setembro, nós estávamos ontem lá no Guararema Parque Hotel. É um lugar lindíssimo, Incrível! incrível lugar. E assim, para todo mundo. Então, mas é só para empreendedor? Mas eu sou colaborador ainda, não me tornei um empreendedor. Eu posso participar? É para todo mundo, porque, de novo, é um. Posso falar até? Exatamente. Então, assim, se você não souber empreender na sua vida, você não vai saber no seu negócio. Então, independente se você tem um negócio ou não, você já tem o seu negócio que chama vida. Então, você vai aprender como que é empreender a sua vida. Exato. E assim, o local lá é maravilhoso. Os professores, a gente vai colocar aqui depois o link da escola, né? Que é a SPDCIS, ela que está fazendo a responsabilidade enfim, das matrículas, de tudo que você precisa saber, é a SPDCIS que está patrocinando lá. Quem quiser, manda um direct pra gente, porque, gente, o local vai ser lindo, os professores palestrantes, é um mais top que o outro, né? E assim, a gente quer mostrar para vocês que estão tomando contato com essa nova visão, é o seguinte, a gente quer incluir tudo. Né? Então, tudo que faz parte precisa ser olhado, porque se está chegando, é porque precisa ser visto. Então, Uhum. o empreendedor normal é sim, não, certo, errado, cima, baixo. O sistêmico não, o sistêmico é todo. É olhar de uma forma 360 graus. Eu preciso olhar para tudo, para entender esse contexto e fazer, sim, do meu negócio, de um estilo de vida, para uma nova possibilidade, para mim e para as pessoas que estão ao meu redor. Né? Então, sua empresa, outra pergunta aqui, que está falando, o que o empresário ganha efetivamente ao me tornar sistêmico? É isso, porque você vai exponenciar o seu negócio, porque você vai sair do cartesiano certo e errado. Você vai estar aberto para uma nova possibilidade de analisar todos os contextos, não só um contexto. E um dos pressupostos que a PNL, que o Pedrão vai falar, inclusive, lá, né, o Pedro Lins Afonso vai falar com a gente, que ele vai tratar da parte da PNL, é justamente isso, né? É você poder potencializar essas figuras de linguagem para você poder entender como que isso vai potencializar o seu negócio, né? Entender que tem muito mais por trás disso, né? Então, Exato. convido você a participar da imersão, porque seu negócio vai explodir, vai valorizar. Você vai ter uma visão muito mais sagaz, vamos dizer assim, do teu negócio e do que você pode propiciar para ele, né? Porque você vai estar aberto a novas possibilidades. Eu vejo também quem tem essa postura e traz essa mentalidade sistêmica para o negócio, por mais que tenha muitos desafios, a forma de sair dos desafios é muito mais leve. Você tem o seu negócio e é prazeroso, é sem esforço. Porque muitas vezes você está emaranhado em dinâmicas dentro da sua empresa que é difícil fazer ela se movimentar. Então, quando você tem essa nova mentalidade, você tem essa nova postura, fica muito mais fácil você reconhecer o desafio e tirar aquele nozinho e criar esses laços diferentes. Então, é muito mais leve o trabalho. É leve e prazeroso, porque você está no seu lugar. Você não está ocupando o lugar de ninguém dentro da sua empresa. Então, o lugar do empreendedor, quando ele está no lugar dele, as coisas fluem. E outra coisa, vou falar até um pouquinho, vou dar um spoiler aqui, né, da questão com a hipnose, né?
Quando a gente olha para o empreendedor, a primeira coisa que a gente às vezes pergunta é assim, ó, como é que está seu grau de ansiedade? Isso. E aí, por que, aí a primeira pergunta que geralmente eu recebo, mas por que você está perguntando isso? Eu vou falar, como é que estão suas vendas? Mas por que você quer saber disso? Então, você sabia que a tua ansiedade pode estar impactando a venda das suas empresas, né? Sim. Porque de Porque uma forma você. a venda, eu falo assim que o comercial geralmente é o coração, né? E o resto é a mente. Então, a gente falando de ansiedade, onde é a ansiedade, né? O caminho do sistema nervoso autônomo trabalhando. Então, eu penso, eu respiro e o meu coração entra em coerência cardíaca. E é onde, se eu não tiver essa coerência desse mecanismo funcionando, vai me gerar ansiedade. Por isso, você foi pontual e certeiro falando do departamento de compras e ansiedade, que é o coração em fora da coerência dele. E aí, olha só, e aí você vai falar, pô, Cláudio, mas isso aí, o que tem a ver isso com o sistêmico? Tudo. Tudo. Porque é isso que o direito, que o empreendedorismo sistêmico vai trazer para você. São essas ferramentas de autoconhecimento para você empresário, para você empreendedor e para você entender sua empresa. Então, às vezes, até crenças limitantes, Rosa, a gente pega muito isso. Né? Pega. O empresário ali está trabalhando que nem um doido lá, aí você pergunta para ele, escuta, como que era o relacionamento dos seus pais com dinheiro no passado? Aí, o dinheiro dá em árvore, você tem que sofrer, tem que trabalhar a noite e dia, né? Uhum. Deus ajuda quem cedo madruga, e vai para um monte de crença limitante. E aí o Vai. empresário está ali patinando porque ele acredita piamente nisso. Ele vai trazer para dentro da empresa dele essas crenças limitantes com relação à escassez, com relação ali a problemas financeiros, e às vezes ele está travado num potencial. Ele às vezes está com a solução na cara dele e ele não enxerga porque as crenças limitantes dele não fazem com que ele desenvolva ou que ele saia dali para um outro patamar. Então, Eu vou até trazer isso, vamos lá, eu funcionei muitos anos assim, então assim, eu já tive empresa durante 15 anos, tive outros negócios, mas os meus negócios não faliram. Eu mudei ramo de atividade, eu vendi, eu deixei com sócio e segui. Mas eu estava atuando de uma maneira por lealdade e amor aos negócios que não deram certos do meu pai. Então, se meu pai não deu certo, quem sou eu para dar certo? E aí, a partir do momento que eu percebi isso, foi onde eu trouxe, eu posso sim honrar que meu pai teve negócios e empresas que não deram certo, mas eu vou fazer do meu jeito agora. E aí foi onde eu comecei a dar certo. Eu posso sim fazer pelo meu sistema familiar de todos os empreendedores e empresários que não deram certo, mas eu faço agora do meu jeito. E aí eu vou para o sucesso. Quando eu fui para esse lugar e deixei o que aconteceu com eles, mas eu trouxe a sabedoria, o amor deles ter sido empresários e empreendedores, aí o meu negócio fluiu. Hoje eu não tenho nem agenda, atendendo muitas empresas e mentorias com muitos empreendedores. Então, esse é o lance de você também observar sistemicamente, né? Então, por que muitos empresários abrem e fecham empresa, abrem e fecham empresa? Porque eles estão por lealdade e amor, honrando algum ancestral deles aí, que não deram certo, né? Então, quem sou eu para dar certo e ir para o sucesso? Então, eu estou falando do meu caso, foi assim, né? mas Rosa, é isso que eu falo. E aí, de novo, Cláudio, o que eu vou ganhar com isso? Né? Você imagina você descobrir que você está travando a tua empresa e que você Gostei disso. pode ir para um outro patamar, você pode exponenciar a sua empresa, porque às vezes você está preso a uma lealdade familiar sistêmica. Né? Exato. Ponto. Estamos falando aqui de possibilidades. Imagine você, por exemplo, usar da PNL, que é o Pedro, que já até falamos uma live anterior esse mês aqui, né, da linguagem. Né, você aprender a falar, que inclusive é um dos pressupostos da PNL, que é a responsabilidade da comunicação é do comunicador. Né? Imagine você conseguindo melhorar os seus processos de comunicação interna e com colaboradores, saber se posicionar mais. Isso nós vamos ter na imersão. Imagine a Rosa com toda essa bagagem sistêmica dela, olhando para a empresa e falando para você, empresário, pegando na sua mão, falando, olha, é assim que o sistêmico funciona, né? É assim que você pode exponenciar o seu negócio. Legal. Imagine eu, Cláudio, 1 hora passando para você tudo que tem de melhor de hipnose
para você se potencializar como empresário, para você poder se liberar de crenças limitantes, para você se liberar das historinhas que Sair de você conta, transe, né? das historinhas que você conta para você até hoje e daquelas historinhas tristes que falaram para você lá atrás que você ainda leva como verdade, que você não tinha maturidade naquela época que você escutou, mas hoje você tem maturidade para sair daí. Tá. Imagine você poder potencializar tudo isso. Imagine a Fabiana Quezada, que é a embaixadora de direito sistêmico, pegar na sua mão e falar assim, ó, vamos fazer uma constelação aqui, né? É um movimento, né, de constelação da sua empresa nessa imersão. Imagine isso. Imagine a Cornélia, que estudou com Bert Hellinger, que é um dos. Ela também é do pensamento sistêmico. Ela vai dar 1 hora de treinamento para você lá, falar para você durante 1 hora. Então, cara, se você for nessa imersão, se você não sair diferente lá, não sei, Exato. não sei Eu o que acho vai acontecer com você. Eu acho que o mais bonito de tudo isso foi a Fabiana escolher a dedo, né, esses profissionais, porque elas vivenciamos na nossa pele o empreendedorismo, né? Então nós já fomos empresários, já estivemos no CLT, voltamos a empreender, então a gente tem propriedade no que a gente está falando, porque já fomos, né, e estamos naquele lugar, né? Então estivemos e estamos hoje no lugar. Então o Cláudio tem o escritório dele de advocacia, ele é um empreendedor, ele é um empresário, eu também tenho a minha consultoria, tenho outros negócios, e a gente vivencia isso o tempo todo, todos os dias. Então o nosso lastro, né, tá dentro, né? A nossa memória corporal, né? O nosso músculo está muito presente de todos os outros profissionais que vão estar lá na imersão. Esse é o diferencial, né? Para você ver como voa, né? Um 1 hora doce, já né? se foi. 1 hora já se Já. foi. Já. Rosa, eu vou às conclusões finais suas, né? Porque a gente já está 18h01, então não sei se vai cair a live ou não. Então, de toda forma, conclusões finais. Empreender é para adulto e precisamos estar no lugar de servir com amor o próximo. Nós viemos aqui para isso. Rosa, mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? De estar com você, sempre é uma honra estar com você, né? Nossa, eu me senti honrada. Eu sei, para quem conhece a Rosa nos bastidores, eu sei da aplicação que ela tem com as empresas, do carinho que ela trata todo mundo que está ali nas empresas, né? Do profissionalismo dela, da pontualidade dela, assim, no eixo da questão, né? A Rosa é realmente uma profissional, assim, que me honra trazer aqui e estar com esse café da tarde com conteúdo, porque realmente ela é sensacional. Então, Né? é incrível. Ela é incrível, como diz a Cornélia. Somos, né, Cláudio? Então, eu agradeço mesmo de coração esse tempo que a gente deixa para as pessoas, são esse tempo de qualidade, né? Esse conteúdo que você trouxe para a gente aqui nessa 1 hora. Agradeço você disponibilizar para Uhum. esse para você que entrou agora ou que está pegando o finalzinho, a gente vai deixar isso disponibilizado no meu Instagram. A Rosa também vou baixar e vou mandar para a Rosa para ela subir no Instagram dela, né? E no meu canal do YouTube também, logo logo ela vai estar lá já para a gente poder estar assistindo. Conto com vocês na imersão, vai ser 16 a 18 de setembro, né? www.sbdcis.com.br, vai estar lá todas as informações da imersão. Se você se interessou, né, manda um direct para mim, manda um direct para Rosa, né, que a gente vai ter o maior prazer de direcionar você para a parte lá de vendas da imersão. E, mais uma vez, quem não me segue e quiser me seguir, @Claudio S. Padovani, minha página no Instagram. E para quem quer seguir a Rosa, que se interessa do trabalho dela, que é fantástico, né, @maria.rosagalã, né? mariarosa.galã. mariarosa.galã, inverti, tá vendo? Por isso que tem que falar, né? Muito obrigado mais uma vez, uma sensacional tarde de quarta-feira e até semana que vem com outro Café da Tarde de Conteúdo. Sabe quem vai estar aqui comigo com a semana que vem? Não. A professora Lúcia da SBDCs. Oh, sensacional. Sensacional. Perfeito. Assistam todos que ela é demais também. Rosa, mais uma vez, obrigado, gente. Fique com Eu que Deus. agradeço. Fui. Gratidão por vocês estarem aqui. Tchau, tchau. Tchau.